Salve, salve! Como é que vocês estão? Tudo bem? Nós vamos falar aqui hoje, nesse revisional que nós estamos fazendo para o Enem, né, sobre um assunto extremamente importante. A Escola de Frankfurt, né? Um dos temas mais importantes dentro de sociologia. E por que eu acho esse tema interessante? Porque é um tema que pode ser bem usado em redação, né? Ele tem um repertório interessante aí, né, para redação, em várias diretrizes, várias linhas da redação do Enem, né? Pode falar sobre sociedade, sobre mídia e tecnologia, sobre política, não é? Então, qualquer um dos eixos pode falar de eixo temático política, eixo temático tecnologia, dá para falar, usar a Escola de Frankfurt, né? Bom, em primeiro lugar, a Escola de Frankfurt foi um grupo de pensadores, né, que se uniram, tá ok? Né, para desenvolver uma linha de pensamento, né? A Escola de Frankfurt, ela surge no contexto da década de 20 e de 30 do século 20, tá? Década de 20 e de 30 do século 20. O que nós temos que entender? Acho muito importante isso. Em primeiro lugar, o que aconteceu em 1917? Revolução Russa, beleza? Então, o primeiro país a implantar o socialismo do mundo, né? Na verdade, quando a gente estuda a história da Revolução Russa, é um vai e vem. Aí, quando chega lá por volta de 1927, Stalin assume de vez, ele começa a implantar, definitivamente consolidar o socialismo, tá ok? Bom, então a primeira coisa é, naquele momento histórico, o que se pensou? Opa, o socialismo marxista dá certo. Ah lá, ó, tá funcionando, o pensamento da época, tá, gente? Tá funcionando lá na União Soviética. Beleza. Esses pensadores aqui, da Escola de Frankfurt, e aí ela é interessante, que aí a parte mais técnica, não vão cobrar isso de vocês não, mas ela tem tipo a primeira e a segunda geração de pensadores. Então, só pensa assim, primeira geração que fundou, né, dois grandes nomes, Horkheim e Adorno, né? Então, quando eles fundam, né, o que eles estão pensando? Cara, o marxismo é viável. A gente só precisa repensar esse marxismo. Então, a Escola de Frankfurt, ela segue uma linha marxista. Isso é importante para entender algumas ideias que eles vão lançar aqui. Então, eles são marxistas. Eles são os revisionistas. Eles falam assim, o marxismo é uma boa, é interessante. Ele é viável para a gente analisar a sociedade. Nós temos só que dar uns ajustezinhos, ajustar uma coisa ou outra. Então, pensar isso. São marxistas. Então, no contexto da década de 20 e de 30, e o momento de desenvolvimento tecnológico. Aí, qual que era o raciocínio deles? Qual que é o impacto do desenvolvimento tecnológico na sociedade? O que isso gera? Né? O que isso provoca na sociedade? Né? Qual que é o impacto disso? Olha que interessante. Né? Então, eles começam a questionar isso. E aí eles vão elaborar, foi conhecido como a teoria crítica. Né? Teoria crítica é uma autocrítica que explique, tá? Que explique e tente superar os mecanismos de dominação. Vamos lá. Que tipo de dominação? Eles são marxistas. Então, eles estão falando o seguinte, olha, o capitalismo tem mecanismos de dominação. O capitalismo criou mecanismos de dominação da sociedade. Ele se exerce mediante mecanismos de dominação. Então, eles vão falar o seguinte, olha, a gente tem que explicar e tentar superar esses mecanismos de dominação, utilizando análise dialética. Análise dialética, eles estão herdando isso do pensamento marxista, né? Marx defendia a ideia, a dialética baseada na ideia de tese, antítese e síntese. O que é isso? Uma ideia contrária a ela e uma síntese. O que a gente pode tirar daquilo? Bom, o que eles estão falando é isso, né? Peraí, tem o capitalismo, tem críticas ao capitalismo. O que a gente pode tirar disso? Né? Eles não são aqueles marxistas ortodoxos que eles estão defendendo a implantação do socialismo. Não é isso. Olha que a lógica deles é outra. Tem o capitalismo, tem o socialismo. Tem o capitalismo, tem crítica ao capitalismo. O que a gente pode tirar disso? O que a gente pode aprender? Como que a gente pode diminuir esses mecanismos de dominação, tornar o homem mais livre, mais autônomo, né? E eles não aprofundam tanto na questão de implantar aquele socialismo marxista, radical, não, tá? Então, só para pensar isso. Isso é teoria crítica, é uma análise crítica da sociedade. Como nós podemos transformar a sociedade? Transformar em que sentido? Nos tornando livres. Nos tornando livres, nós, seres humanos, nos tornando livres, em que sentido? Não nos submetendo aos mecanismos de controle que o capitalismo exerce sobre nós.
Porque o que eles estão falando é, muitas vezes nós nem percebemos como é que somos controlados, como é que somos dominados, mas somos controlados e dominados, né? A gente não percebe, mas somos. Então essa é a proposta deles. E aí eles vão criar o termo indústria cultural, né? O que é indústria cultural? É a indústria do entretenimento, né? Da diversão, né? É aquela indústria que ela existe para, olha a interessante que eu falar, para vender. Ah lá, é quando a arte vira um produto, um produto. A indústria cultural, ela é uma criação do capitalismo, na visão deles. O capitalismo criou um mecanismo para vender, que ele usa a cultura, né? Indústria cultural. Vamos pensar. Quando a gente pensa, se dividir essa palavra, indústria, produção. Não é isso mesmo? Estou pegando alguma coisa e produzindo para vender. Estou transformando para vender. Vamos pensar nisso. Cultural. Eu estou pegando um elemento cultural, estou pegando um aspecto cultural e transformo isso num produto para vender. Essa é a ideia da indústria cultural. Tá? Gente, olha só, vamos pensar. Por exemplo, a gente vê isso o tempo todo, né? Por exemplo, eu adoro, tá? Eu vou ser honesto com vocês, eu adoro. Filme de super-herói. Né? Indústria cultural, né? Produto, né? A Marvel, ela tem uma programação toda, assim, um filme leva a outro, um filme termina, tem o pós-crédito, você fica querendo ver o outro. Nossa, eu quero ver. E dentro do filme eles colocam algumas ideias, que são do capitalismo, que valoriza, vamos ser honestos. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Como que é a ideia de vender, né? Como é que se transforma um produto. Para mim, na minha opinião, um dos melhores filmes da Marvel é o Pantera Negra, né? Por que eu gosto? Primeiro que eu gosto da história do Pantera Negra, né? Eu acho que o filme foi bem feito, o enredo, a história, você entendeu? Normalmente os filmes da Marvel tem muito umas piadinhas, Pantera Negra eu acho um filme mais sério, né? Então eu gosto muito. E uma outra coisa que me chamou a atenção e que fez um enorme sucesso, inclusive não foi por acaso, foi intencional, que Pantera Negra, o filme, né? Os protagonistas basicamente todos são negros, né? Então nós, povo preto, nossa, finalmente um filme que coloca a gente como protagonista, colocar as mulheres também ali, aquela coisa toda. Tá, agora vamos lá. Será que não houve uma intencionalidade nisso? Será que não falou assim, nós precisamos gerar um produto artístico, um entretenimento para o povo negro? Tá? Para eles sentirem que a gente produz para eles também. Você já parou para pensar sobre isso? Né? E por aí afora, você tem vários filmes super-herói, outros filmes que a ideia é essa. Se você pensar isso aqui, um exemplo que eu acho sensacional é a novela da Globo também. Novela da Globo é aquela coisa maravilhosa, que é uma propaganda do capitalismo, você já viu? Novela da Globo não tem ninguém trabalhando, é todo mundo bem, todo mundo se dá bem, fica rico, tá viajando, tá na praia, tá no bar. É uma vida maravilhosa, é a ideia de consuma, viva esse mundo. Vive esse mundo que você pode estar aqui, você não tem horário para trabalhar, não tem alguém pegando serviço de manhã, ficando até 8 horas da noite, dizendo, ó, tô morto, trabalhei o dia inteiro. Na verdade, a Globo não tem. É um outro exemplo de indústria cultural, tá? Mas para entender melhor a indústria cultural, eu acho que tem que pensar em cultura erudita, popular e cultura de massa. Vamos lá. O objetivo nosso hoje aqui não é aprofundar no conceito de cultura, que é outro também ponto importante dentro da sociologia. É um assunto também muito cobrado no Enem. Mas aí já é uma outra aula, tem que explicar o que é cultura, né? Para a sociologia, o que é cultura, qual que é a importância dela nas sociedades humanas. Então, nós não vamos fazer isso hoje, tá ok? Hoje nós vamos nos concentrar no seguinte, entender o que é cultura erudita, popular e a cultura de massa. Então, primeiro, a cultura erudita. Normalmente é uma cultura, né? São elementos que são produzidos para uma elite. Por quê? Porque quando você fala de cultura erudita, você está falando de uma cultura que ela exige um certo conhecimento acadêmico, estudo. Vocês entendem? Existe um certo investimento, né? Científico ou pedagógico, né? Como você entenda bem. Eu acho que a coisa mais fácil a gente pensar, por exemplo, é música clássica. Por mais que alguém goste, não é todo mundo que entende música clássica, como é que ela se estruturou, como é que se desenvolveu. Aliás, a maioria das pessoas, se a gente pegar a população em geral, nem conhece música clássica, mas é um exemplo de cultura erudita.
Quer ver um outro exemplo do que é cultura erudita? Por exemplo, uma ópera. Quantos de vocês já foram uma ópera? Todo mundo sabe o que é, mas já para pensar que é para um grupo bem elitizado, bem restrito, não é qualquer pessoa que vai à ópera. Isso é cultura erudita. É quando você fala que a pessoa tem uma erudição, você quer falar que ela tem um estudo, um conhecimento vasto sobre alguns campos. Então, olha só, pensa nisso. Cultura erudita é aquela que precisa de conhecimento acadêmico, de estudo. Então, ela é uma produção humana, porque toda cultura é produção humana, né? Não existe cultura sem ser humano e ser humano sem cultura, né? São duas coisas ligadas. Nós somos seres culturais, daquilo que nós produzimos faz parte da nossa cultura. Então, essa cultura erudita, ela é direcionada para um grupo pequeno, para uma elite da sociedade. Isso aqui não tem nada de errado nisso, de certo e de errado. É um fato, beleza? Mas eles não estão preocupados muito com aquilo, né? Aí vem a cultura popular. Tanto a erudita quanto a popular, né, a escola de Frankfurt fala que são culturas autênticas. Elas nascem, né? Nascem na sociedade, né? Ali naturalmente. Não é alguém que cria, elas vão naturalmente florescer. O que é a cultura popular? Ela, diferente da erudita, ela não precisa de conhecimento, ela é mais orgânica, né? Ela atinge uma parcela maior da sociedade. Já que eu citei, por exemplo, a música ali, música clássica, o que seria a cultura popular? Samba, por exemplo. Posso dar outros exemplos? Eu gosto de samba, então vou falar de samba. Samba é um negócio que, vamos lá, o cara pode até entrar numa faculdade de música e aprender, mas samba, o cara não precisa ir para academia. Quantas pessoas não aprenderam? Foi lá pro pagode, pegou o pandeiro, aprendeu a tocar o pandeiro, cavaquinho, aprendeu ali, você entendeu? Então não precisa de academicismo. Ela é popular, ela se espalha, ela é orgânica. As pessoas chegam e se identificam com ela, porque ela está ali no meio das pessoas, ela faz parte do dia a dia. Então é uma coisa mais orgânica, está ali mais naturalmente, né? Por exemplo, você quer ver um outro exemplo de cultura popular? Por exemplo, festa junina. Você quer outra mais popular que festa junina? Né? Por mais que tem lá, né? Tu, Anarrie, vocês sabem que a festa junina, originalmente, ela veio de uma manifestação cultural francesa, por isso tem esses nomes, né? Anarrie, tu, Avan, e por ali adiante, né? Mas a festa junina virou uma cultura popular. Apesar desses termos sem francês, as pessoas nem sabem direito, que são ninguém precisa estudar para, né, dançar uma festa junina, para participar ali da festa junina. Já viram que festinha, tá todo mundo assim, em mês de junho, julho, aí depois tá todo mundo bebendo, vamos dançar quadrilha aqui, vamos, aí começa do nada ali todo mundo dançar quadrilha, aquela coisa maluca. Isso é cultura popular, né? Podemos falar, por exemplo, um negócio bem na moda hoje também, o funk. Né? Algumas pessoas criticam, e normalmente, minha opinião, quem critica é o povo que, para eles, cultura só é erudita. Não existe isso, tá, gente? Não existe uma hierarquia entre cultura. Não existe uma melhor ou pior. Para mim, as pessoas que acham que erudita é melhor. Por quê? Apesar de eu não gostar muito do funk, mas funk é um exemplo de cultura popular. Fala ali da sociedade, do dia a dia, é natural aquilo. Ninguém vai para uma academia para aprender a fazer música de funk, para tocar funk. É uma coisa que é meio natural, tá ok? Então isso é cultura popular. Agora, o grande cuidado que a gente precisa ter é para não confundir, tá ok? A cultura popular com a cultura de massa. Aí tem que tomar cuidado, porque tem uma diferença. Cultura popular e cultura de massa é outra coisa. O que é cultura de massa? A cultura de massa é uma cultura que ela é feita para a massa, para a população. Mas olha bem, né? A escola de Frankfurt fala que ela é inautêntica. Enquanto essas duas são autênticas, essa é inautêntica. Porque ela é criada, ela é produzida. Por que ela é produzida para as massas? Porque ela é produzida pelo capitalismo. Tem que lembrar que esses caras são marxistas, são socialistas. Eles vão falar isso. Essa cultura de massa ela é produzida pelo capitalismo para vender, né? É aquela coisa que você gera na sociedade. Isso aqui faz parte do nosso dia a dia e todo mundo quer ter aquilo, né? Quer consumir aquilo,
Entende? A ideia é isso. Então, eu coloquei uma setinha ligando a indústria cultural com a cultura de massa, né? A indústria cultural seria um elemento dentro da cultura de massa. A cultura de massa é tudo isso que é voltado para o povão em geral, que tem como objetivo, né, tá? Vender. Tem como objetivo favorecer o capitalismo. Né? Então, olha a relação desses dois aqui, ó, tá? Aí, como eu dei exemplo, vou falar aqui, por exemplo, uma cultura de massa. Por exemplo, como eu falei, os filmes da Marvel, da DC, por exemplo, cultura de massa, né? É feito para vender, não é? E, mano, você só é filme, não. Você pode ter propaganda, né? Propaganda que você vê em rádio, na televisão, o tempo todo falando de algum brinquedo para as crianças. O Dia das Crianças chega, você começa a ver na televisão o tempo todo, né? Ah, brinquedo, propaganda de brinquedo, aquela coisa toda. Né? Tá? Né? Até se você para pensar assim, é Dia das Crianças, já parou para pensar que isso tem uma lógica capitalista aí? Assim como tem uma lógica capitalista, Dia das Mães, gente, eu não falei que não seja importante, que não se deva dar presente às mães, mas é uma lógica capitalista que foi criada, é uma cultura de massa. Todo mundo sabe o que é Dia das Mães? Dia das Mães, a última vez que eu tinha visto dados no Brasil, só perde para o Natal. Olha que interessante. Tá, o evento social, cultural que mais vende no Brasil, só perde para o Natal, né? Qual que é o período onde você tem as maiores vendas no ano no Brasil? Dia das Mães, segundo lugar, porque primeiro é o Natal, aí Natal ganha. Segundo lugar, Dia das Mães. Então, olha só, claro, mas a mãe é importante. Não é isso que eu estou falando. Mãe é importante todo dia, não é um dia específico. Não é? Mas naquele dia específico, você compra um presente e leva para sua mãe. Olha o capitalismo, isso é cultura de massa. Olha que interessante. Então, a cultura de massa é isso. Ela é criada para garantir venda, para estimular a venda. A cultura de massa, ela existe para que determinados produtos sejam oferecidos à população e essa população adquira esses produtos. Vejam aquilo como sendo importante. Não é assim? Você começa a achar que aquilo é importante na sua vida. Todo mundo tem, por que eu não vou ter? Né? Se todo mundo tem, por que eu não vou ter? Né? Vamos pensar, por exemplo, até a rede social mesmo. Claro que a rede social tem uma importância para trabalho, eu uso muito para divulgar meu trabalho, mas vamos lá. Né? Até a rede social mesmo, todo mundo tem uma rede social, seja Instagram, seja TikTok, seja o que for. Mas por que você não vai ter? Todo mundo tem. Né? Agora, vamos lá. Você fala assim, mas eu não pago para ter o TikTok, eu não pago para ter o Instagram. Beleza, você não paga. Mas quando você tem TikTok, Instagram, o que está aparecendo o tempo todo ali para você? Produtos. O tempo todo, produtos para você comprar. Olha só, a lógica do capitalismo. Tá ok? A lógica do capitalismo. Bom, e aí, já partindo para a segunda geração da escola de Frankfurt, tá ok? Tem um cara que eu gosto muito dele, que é o Habermas. O Habermas, eu dou aula, gente, preparatório para vestibulares há 30 anos. Então, desde que começou o Enem, antes de ter o Enem, eu já dava aula, preparatório para pré-vestibulares. Desde que começou o Enem, eu acompanho todo ano as provas. O Habermas é um cara que caiu muito no passado. Nos últimos 5 anos, ele praticamente não apareceu nas provas, né? Uma ou outra, assim, naquela, né, assim, aquelas que aquela que como é que fala, gente? Eletrônica, né? Dos presidiários, aquela coisa toda, mas assim, muito pouco mesmo. Mas se a gente pegar 10 anos atrás, assim, mais ou menos, do Enem, o Habermas aparecia com uma frequência maior. Então eu resolvi falar dele, ele faz parte da segunda, né, geração de pensadores da escola de Frankfurt, mas por ser um cara que já apareceu muito antes, ele pode voltar a aparecer, e eu acho que é um cara que cabe muito como temática de uma redação, num eixo temático que fala sobre cidadania, democracia e cidadania, por exemplo, ele cabe muito bem. O Habermas, ele trabalha muito sobre a esfera pública. E aí eu vou bater nessa tecla de novo. Você tem que pensar que esses caras, apesar de serem marxistas, a proposta deles não é implantar o socialismo
aquele marxista, eles estão criticando elementos do capitalismo. Habermas, ele discute muito essa questão da esfera pública e ele cria um termo que chama ação comunicativa. Tá? O que é ação comunicativa? Ele fala o seguinte, olha, a sociedade verdadeiramente democrática, então ele fala de uma sociedade democrática, ele defende uma sociedade democrática. Para Habermas, o que é uma sociedade democrática? É aquela onde existe o debate, né? Onde existe a busca pelo consenso, o diálogo. Então ele fala o seguinte, olha, né? Por exemplo, Habermas faria uma crítica ferrenha ao Brasil hoje, essa polarização política que nós temos no Brasil. Tem de um lado bolsonarista, do outro lado os lulistas, e eles não conseguem ter diálogo, né? Um atacando o outro o tempo todo. Habermas fala isso, não tem sentido isso. Tem que haver o diálogo. Então, para ele, uma sociedade verdadeiramente democrática é aquela que onde existe o diálogo. Os opostos sentam, conversam, discutem, dialogam. Tá? Ele fala que isso é fundamental para a sociedade. Se não tem diálogo, vai ter só embate, só choque, a sociedade não evolui. Tá, beleza, mas aí não é só isso. Isso a gente já viu na sociedade democrática, a gente pensa, né, que a democracia deveria ser isso, pelo menos. Só que ele apresenta uma visão interessante, que aí entra a parte marxista dele. Ele fala o seguinte, qual que é o grande problema? O grande problema é que na sociedade capitalista, mesmo quando tem debate, quando tem diálogo, o tempo todo é eu, Geraldo, tentando impor meu ponto de vista para aquilo que é melhor para mim, eu tentando garantir o interesse. Então vamos para um debate, né, social, vamos discutir uma questão social. Aí eu começo a defender assim, porque os trabalhadores da educação são pouco valorizados, e aí eu começo a fazer um debate enorme, arrebanhar pessoas, para quê? Para defender que os trabalhadores da educação são mal remunerados, tem que melhorar o salário dos trabalhadores. O que é que o Habermas vai falar? Ok, não é problema, mas não pode ser só isso. Você não pode pensar só no seu lado, tem que melhorar o seu salário. Porque se você fala o seguinte, não é só isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a educação no Brasil precisa passar por uma reforma. Por quê? Porque, por exemplo, os alunos, né, que têm que estudar história, o conteúdo é gigantesco. Então, ele fica o ano inteiro estudando aquele conteúdo gigantesco. A hora que chega a prova do Enem, 45 questões. Então, para o aluno isso não é bom. Olha que interessante. Aí, o que o Habermas fala? Aí nós já estamos fazendo uma discussão que não visa só o meu interesse, mas o coletivo. Então, para ele é isso. O debate, a discussão, o diálogo e o consenso democrático é para encontrar o que é melhor para o coletivo, para a sociedade como um todo, não para um grupo ou outro especificamente. Olha que interessante. Se você debate visando a melhoria da sociedade como um todo, ele fala assim, isso é ação comunicativa. Beleza, né? Se você está dando só seus interesses, você está só reproduzindo a lógica do capitalismo, né? Porque, gente, uma das principais características do capitalismo é a ideia do individualismo, não é? Eu sempre gosto de dar esse seguinte exemplo. Ah, vocês estão aqui, né, assistindo essa aula, né? Vocês estão se preparando para passar no Enem. Vocês vão passar? Quando eu estou dentro de sala de aula presencial, eu falo assim, vamos. Eu falo, não, responde minha pergunta. Gente, vocês vão passar no Enem? Vamos. Eu falei, gente, podem responder. Vocês vão passar? Vamos. Eu falei, não. A resposta correta que você tem que dar é eu vou. Porque quando você fala vamos, você não está pensando no coletivo. Você está falando vamos, mas você está pensando internamente assim, eu vou. Você não quer nem saber se o outro cara vai passar. Você acha que você vai. Né? Olha só, o capitalismo é isso, é individualismo. Né? O que ele vai falar é, beleza, defender seu próprio interesse é fácil. Vai para um debate, para um diálogo, vocês entram em consenso, mas que é algo para o bem de todos, para o coletivo, aí é realmente uma verdadeira democracia, uma democracia positiva, que avança. Então eu acho que ele, além dele, nos últimos anos não ter aparecido, pode voltar a aparecer, eu acho que ele cabe muito, muito bem no repertório, né, de redação, se for para discutir, por exemplo, democracia e cidadania. Tá aí o Habermas, tá ok? Bom, então beleza, isso aqui é o que eu tinha para falar sobre a escola de Frankfurt, que eu acho muito interessante, né? Queria falar para você, você viu esse vídeo aí, você gostou? Toda quinta-feira eu tô dando, né, alguma temática, algum tópicozinho, não é nem uma revisãozinha, né, quinta-feira negra, às 19 horas. Se você viu, você gostou, comenta aqui, você entendeu? Indica para alguém, se inscreva aqui no canal,
né? Ative a sineta, tá ok? Eu vou estar sempre, né, colocando aqui temáticas assim. Tem outras coisas também aqui no canal, entendeu? Tem uma playlist sobre história dos Estados Unidos, que é legal você ver também. Então, né, divulga e espero que isso aqui ajude vocês na prova de vocês do Enem. Grande abraço. Até quinta-feira que vem.